Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais um episódio de Casa Vida Prática. E hoje o papo aqui é com a engenheira. Ah, eu adoro! Tudo bem, Nelma? Tudo sim, Linea Engenharia. sim. Quando começou essa história? A gente tem um tempinho. A gente começou, na verdade, já tem mais de 6 anos, né? Foi em 2017. E, na verdade, a linha não era muito focada à reforma. Era só para gerenciamento. A gente iria prestar serviço só para construtoras. Construtoras de médio e grande porte. E aí foi tomando uma proporção que a gente não imaginava e começamos a atender arquitetos. E aí a gente focou na área residencial. E vocês são no Ipiranga. Sim, a gente tá no Ipiranga. E aí conta um pouquinho a tua história na engenharia. Quando que Sim. você decidiu, eu vou ser aquela aluna ali que só tem homem em volta na classe? Foi isso? Não. Quando Eu, você decidiu, né, ser engenheira? então, com 16 anos, eu tava nessa fase com alguns colegas, discutindo o que eu queria ser, né? E eu sempre gostei de física. E eu sempre fui ruim com humanas, nunca gostei. Então, assim, a área da engenharia, eu trabalhava próximo de uma área que estava construindo um metrô. Então, assim, o meu passeio era todos os dias, né, a caminho do serviço. Eu passava na frente da obra do metrô e voltava. Então, aquilo ali foi me encantando mesmo, de uma tal forma que eu falei assim: eu preciso fazer algo voltado à área de engenharia, mas eu não sabia muito como lidar, porque eu comecei a faculdade, o técnico, na verdade, em 2011. Tinha pouquíssimas mulheres, já tinha mulher, mas eram menos mulheres, né? E aí eu decidi fazer o técnico de edificações, passei o técnico de edificações, eu entrei para a faculdade mesmo de civil, e desde o técnico eu sempre trabalhei em construtora. Então tem 12 anos aí. 12 anos já de trajetória aí na área. Sim, trabalhando. E o que que é mais encantador? É trabalhar mesmo com o pessoal da arquitetura de interiores? É resolver a dor do cliente ali num perrengue que ele não tem nem o projeto mais do imóvel, porque já está muito antigo? Eu acho que a engenharia, ela se resume numa palavra: é solucionar. Então, assim, o mais legal é você ter um projeto ou você ter um desafio de um cliente e você saber que você é capaz de executar aquilo ali e desenvolver. Acho que esse é o mais incrível. E aí, conta um pouquinho. Vocês são especialistas hoje em que tipo de atendimento? Então, hoje a gente atua com reformas de casas e apartamentos, né? E hoje a gente atende tanto o consumidor final quanto os arquitetos, né? Nossa maior parte é parceria com arquitetos mesmo. Fora isso, a gente faz também algumas reformas comerciais, né? Que são escritórios. E agora a gente voltou, né? Porque eu era da área hospitalar, fui pro residencial e agora a gente voltou a atuar aí com obras hospitalares também. E aí, o prazo é um pouquinho mais curto, É né? 20 dias para entregar uma demanda. Uma demanda de várias salas Sim, aí para exames complicados, muitas sim, vezes, que você tem que ter toda uma infraestrutura forte de ar-condicionado, de sim. elétrica. Elétrica dedicada, a fiação é especial também, são muitos cabos blindados, porque hoje em dia, né, a rede hospitalar, ela tá cada vez mais moderna. Então, assim, um aparelho de ultrassom, que é um ultrassom comum que gestante faz, nós fazemos para descobrir qualquer outra coisa, a infra elétrica de um ultrassom precisa ser uma infra dedicada, porque senão tem interferência na hora do exame. E como você continua se especializando? Como que é o teu Sim. investimento em carreira ainda? Então, eu gosto muito da engenharia diagnóstica, porque ela tá atrelada à reforma. E Então, aí, resume pra gente, o que que é engenharia diagnóstica? eu sou a médica do concreto. É tipo isso. Porque, assim, o concreto também fica doente. A nossa casa também fica doente, né? Então, você tem rachaduras, você tem fissuras, você tem problemas de infiltração, né? Entre outros, né? Não só na estrutura, mas tem a parte hidráulica, tem a parte elétrica. Então, assim, hoje você entrar para uma reforma, você precisa ter esse conhecimento para você saber, aqui tem esse problema, tá? Qual exame eu vou fazer? Qual ensaio eu vou fazer? E como que eu vou diagnosticar isso para tratar, né? Eu não posso simplesmente só fazer uma reforma simples. Então, para você atuar com reforma, você precisa ter esse conhecimento, é bastante importante. E aí eu agendo com você uma visita técnica, né? Eu tô com rachadura, comprei um meu apartamento de um empreendimento Sim, novo, aí, né, começa a aparecer os primeiros problemas, sim, uma rachadura aqui, sim. né, um revestimento que precisa ser Aham. trocado. Aí você faz uma visita técnica, é assim que funciona? Isso.
Se o cliente tem uma demanda, no caso vamos pensar na rachadura, né, revestimento, infiltração, ele agenda essa vistoria com a gente vai, faz uma inspeção, né, e lauda essa vistoria. O que acontece? Com isso, a gente vai para a construtora, no caso, se o imóvel é novo, né, para poder questionar e tratar isso com a construtora desde que o imóvel seja novo. E que esteja na garantia aquele Sim. item em específico, né? Isso, Porque que aí a gente também tem toda uma legislação por trás, né? Técnica. Tem. Aí precisa ser atrelado à construtora para verificar. Agora, se não cabe mais a garantia da construtora, aí precisa investigar. Por que que aquela fissura, aquela trinca aconteceu? É devido ao uso? É devido à manutenção? Foi um erro de projeto? Foi um erro de cálculo estrutural? Para a gente saber aonde encaixa, né? Para a gente saber até como tratar. E aí a gente mostra para o cliente os caminhos, né? Dependendo do serviço, nós mesmos tratamos, dependendo do serviço, a gente indica como tratar. E o que mais, né, essa médica do concreto aí resolve? Sim. Porque a gente tem outros perrengues muito ruins, né? Principalmente a parte hidráulica. Tem muita infiltração. Muita infiltração. Hoje em dia, a gente pega muita casa antiga para tratar, né? Para reformar. E antigamente não se fazia impermeabilização do baldrame, não se fazia esse tratamento para que a água não subisse, né, para a estrutura da sua casa. Então aí você tem casa com mofo, umidade, né, aquele terreno molhado, né? Então vai passar toda a umidade ali. Então aí precisa se tratar. Então esse conhecimento, ele ajuda a gente a tratar esse cliente que a gente pega para reformar nesse sentido. Então, a ideia é atrelar esse conhecimento para ter mais valor para os nossos clientes. Bom, e como você gosta de ver projeto, né? A Línia trouxe alguns projetos aqui, Sim. né? Então, a Nelma vai falar um pouquinho dos projetos que a empresa Sim. executa. Esse aí em específico conta a história, é um apartamento? Sim, ele é um apartamento na região de Moema, né? E a gente mudou tudo. Para vocês terem ideia, onde tem essa mesa era um lavabo. Era um lavabo na sala com uma parede fechada, porque a cozinha era separada da sala. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Porque Sim. isso é legal, o trabalho do engenheiro. Porque eu Sim. já posso, sem receio algum, você vai lá e já fala, ó, essa parede aqui a gente pode mudar de lugar. Sim. Porque você faz os testes, como que funciona para você ver se não tem uma viga ali? Sim. Se é estrutural, aí não Sim. pode mexer, como que funciona? Nesse caso, né, a gente pegou o projeto, tinha algumas paredes para ser removidas, né, porque a gente ia integrar alguns ambientes. Então, o que a gente fez? A gente fez uma inspeção para identificar onde tinham os pilares. Então, com uma furadeira mesmo, a gente vem demarcando a parede onde vai ser demolida, né? Em alguns casos a gente usa scanner, em outros casos a gente vai com a furadeira mesmo, que é um serviço mais manual. E aí a gente identifica para poder demolir, né? Em apartamento, eu não aconselho tirar pilar, né, e fazer mesmo que seja um reforço estrutural, porque você vai demandar muito mais da carga. Em casa é mais tranquilo, né, você fazer a remoção de uma parede que seja apoio estrutural até um pilar e criar um reforço para você não ter um pilar ali no meio da sua sala. Agora, apartamento é mais complicado porque você tem toda uma estrutura, tem toda uma demanda e acaba se tornando caro, né, fazer esse tipo de alteração. Nesse apartamento, então, a gente fez essa inspeção, a gente levantou esses pontos, né, se podiam ser removidos, a gente fez as demolições e, paralelo a isso, nós temos ar-condicionado em todos os ambientes aí, sala, quarto, e assim, para você fazer a infra e levar esse ar-condicionado para a varanda, que normalmente é onde fica, né, e a gente se deparou Onde é permitido, né, Nelma, deixar, né, para poder ficar no local condensadora. certinho. E aí, o que acontece? A gente se deparou com alguns pontos de viga. Então, assim, a solução era ou rebaixa essa viga, faz um caixote, algo ali que esconda essa infra de hidráulica, ou a gente faria esse furo na viga. Para fazer o furo, a gente entra, né, com pedido para o condomínio, explicando, passando ali se está de acordo com a norma a execução desse furo. Aí, se o condomínio aprova, a gente emite uma RT somente para o furo e faz o furo com equipamento apropriado também. Que você também precisa disso para que não tenha nenhum transtorno ali com a sua estrutura. Então, nesse apartamento nós tivemos isso também. E a elétrica, a gente refez o quadro elétrico inteiro, pensando na automação que hoje ele tem. Hoje esse apartamento ele é totalmente automatizado. Tudo. Persiana, iluminação, tudo, Alexa. Tem Alexa em todos os ambientes, para você ter ideia. É bem legal mesmo. Então, a gente
pensou em tudo isso junto com o cliente. O nosso cliente, ele é engenheiro também. Então, ele fez aí Então foi uma troca, né? Foi. Ele fez todo o projeto de automação e de elétrica. E aí, a gente foi fazendo junto com ele. Tá. E aí você falou, então, teve bastante mudança de layout, né? O lavabo Teve. que mudou de lugar. O lavabo a gente desativou ele aí na sala para poder ganhar mais espaço. Abrimos a parede que divide a cozinha com a sala também. Removemos a porta-balcão que divide a varanda da sala. E abrimos uma parede do quarto do casal para a cozinha, para a gente ganhar um espaço de closet. E aí, o banheiro do master também, do quarto do casal, a gente inverteu a porta para também ter mais espaço no quarto. Então, muita mudança. Foi. Quanto tempo de obra? Esse apartamento, a parte de obra, né, que foi a parte de demolição, regularização, revestimentos e pintura, a gente trabalhou com 3 meses, com tudo pronto. Aí depois disso a gente fez uma pausa para poder aguardar a marcenaria e aí depois fazer a finalização, que é com rodapé e pintura. E nesse caso, você tinha falado para mim, nos bastidores, que o cliente já veio com um projeto pronto para vocês. Já, ele já tinha contratado um projeto e ele veio pra gente com esse projeto. Então, você atende tanto o consumidor final, que já Sim. tem um projeto, quanto o arquiteto, designer de interiores, Sim, que precisa sim, do engenheiro. sim, Aí, esse é um outro projeto sim. que é lindo, né? E é um xodó. É um xodó. Dá É, vontade de morar aí, né? dá. Super aconchegante. Esse cliente, além deles terem se tornado uns queridos pra gente, e se tornaram amigos pessoais e distribuidores de vinho. Eles vieram para nós, né, só com a planta da construtora, nesse caso. Eles não tinham um projeto, não tinha marcenaria, não tinha nada. Então, a gente trabalhou com eles quase 1 ano e meio antes. Então, a gente trabalhou no desenvolvimento do projeto arquitetônico e no desenvolvimento do projeto de marcenaria. A gente fez tudo com eles, né? Executamos a obra, gerenciamos, discutimos tudo. Então, todos os detalhes do apartamento a gente foi pensando com eles. Então, no caso do cliente não ter esse respaldo de um profissional, vocês Sim. conseguem fazer esse atendimento até a ambientação final. Sim, sim, conseguimos. Tá. E aí ficou tudo integrado. Ficou. E o mais legal é a posição da sala, né? Integrando com a varanda, eles têm ali uma lavanderia. E eles queriam deixar totalmente oculta essa lavanderia, né? Para que não ficasse visto quando vem a visita em casa e tal, né? Então a gente desenvolveu um rodapé para esconder a máquina de lavar, colocamos dentro da marcenaria. E o detalhe importante, né? A máquina de lavar, a secadora, quando ela tá em trabalho, ela aquece. Então, precisa ter uma ventilação bacana, né? Para não ter aí ó, o rodapé que esconde a máquina. A gente fez no próprio quartzo mesmo e ele é móvel. Então, quando tiver que fazer qualquer manutenção na máquina de lavar, ele solta por cima Você solta. e puxa a máquina de lavar. É bem tranquilo. Então, a gente pensou aí um pouquinho na necessidade de tudo que ele precisava no dia a dia. Para quem olha uma foto como essa, é uma cena desesperadora, porque você não sabe, o leigo, né? Consumidor final, pior ainda. Eu olho e falo, pelo amor de Deus, por onde que a gente vai começar? Eu nem imagino como que vai ficar, né? E Sim. um profissional também de arquitetura, design de interiores fala, não dou conta, o engenheiro tem que entrar agora. Sim. Como que foi isso daí? O que que vocês fizeram? Tudo, né? Sim, isso daí é uma sala comercial, né? O condomínio também entrega cru, né? Ali para você adaptar a sua necessidade do seu escritório. Então, o que que a gente fez? Nós fizemos todas as infras elétricas, pensando em toda a necessidade do escritório, né? Tinha um projeto, a gente foi seguindo, né, os pontos de mesa, né, e tudo mais, para que a gente chegasse, né, A esse resultado aí. maravilhoso. E é famoso, né? O dono desse escritório, Sim, ele é famoso. que é o Luan Santana. Sim, é o escritório do Luan Santana. Foi um trabalho, assim, bem bacana, foi um desenvolvimento em conjunto, né? Com um escritório de arquitetura. Sim, teve um escritório de arquitetura por trás, e ela que fez todo o projeto, né? E a gente foi fazendo a sequência da execução e pensando nas execuções técnicas no dia a dia ali, conforme estava o projeto. Vamos falar um pouquinho, Nelma, dessa questão, né? O criativo vem muitas vezes com uma ideia mirabolante Sim, ou uma coisa que a gente não vê, assim, não tem ideias solucionáveis de como executar. sim,
como chegar a uma solução? Tem muito estudo aí, né? Tentativa, acerto e erro. Porque Sim. vocês não podem, que nem tentativa, acerto e erro, eu acho que vocês não podem nem pensar nisso. Não Não. pode nem tentar, né? Isso gera prejuízo, né, financeiro até para o cliente ou até para a gente ter que custear isso. A gente tem que aumentar o custo da obra, né, que aí não é viável, e o prazo também. Alguns arquitetos que são parceiros nossos, a gente adotou algumas alternativas que são bacanas. Quando eles estão em fase de desenvolvimento, eles já pensam em alguma ideia, assim, que eles falam, não sei se isso vai dar certo e tal, eles já me acionam. Porque como a gente já atende esses arquitetos, assim, numa proporção bacana, então a gente formou essa parceria. Então, assim, tive um arquiteto agora recente que ele queria mudar o banheiro de lugar. E era numa posição estratégica para o projeto, para o layout. Só que não tinha hidráulica. Então ele falou assim, preciso de você, a gente vai ter que ir lá no apartamento estudar isso antes de eu apresentar essa proposta para o meu cliente. Eu falei, não, vamos embora. Então, assim, são coisas que os arquitetos que são parceiros nossos, a gente já começa a desenvolver na fase de criação. Porque daí ele apresenta uma ideia bacana para o cliente, só que ele já sabe que o executor dele consegue fazer, tá aprovado, e o cliente também se sente mais seguro com tudo isso. Então, esse trabalho aí em 4 e mais mãos é super importante, né? É importante. E esse projeto, assim, você teve luminotécnica muito pesada. Sim, a gente teve que criar muita coisa. Marcenaria em tudo, praticamente. Sim, a empresa de marcenaria foi fantástica também. E aí a gente já vem para um outro projeto, Sim. que é um apartamento, é um duplex, né? Sim. Pelo jeito. É uma cobertura, tem 600 metros quadrados, mais ou menos. Com um pé direito ali, lindíssimo, né? Que a gente tem uma amplitude do projeto. E conta também a história desse cliente. Esse foi desafiador. É a Bruna, né? A Bruna Santana, a irmã do Luan, ela é também designer de interiores e tem muitas ideias bem criativas, né? E ela falou assim, Nelma, eu tô com apartamento, só que eu quero as minhas ideias, né? Eu quero desenvolver as minhas ideias. Eu falei, tá, vamos lá então, né? E o que é legal, né? O cliente vem com essa ideia, o arquiteto vem com essa ideia, e o mais fantástico pra gente é participar realmente dessa criação, né? Porque a gente também tem orgulho no final de quando tá pronto. Então, essa parede, ela teve uma ideia de fazer essa parede, né? Toda projetada, com iluminação e tal. Então, a gente estudou marcenaria, aí a gente estudou custo, né? E por fim a gente chegou nesse finalmente, que foi um custo bem mais em conta, né? Bem mais rápido de produzir. Então são perfis metálicos, uma chapinha, né? E aí nós colocamos a iluminação indireta e papel de parede. E esses perfis são pintados. E embaixo a gente tem a projeção da mesma. É papel de parede? É. Ah, não é madeira. Não. É papel Então de barateou parede. muito o projeto. Muito. E embaixo colocamos o espelho. Tá. Aí na varanda a gente fez essa base para lareira de porcelanato e subimos essa faixa de porcelanato até em cima. E o restante é marcenaria mesmo. Que ficou lindo. Lindíssimo esse projeto. Sim. Então, alguns desafios, e aí ela veio com tudo isso pra gente executar, e a gente ia discutindo no dia a dia da obra, pensando na solução e seguimos. E aí, conta um pouquinho. Teu conteúdo nas redes sociais, eu tô apaixonada. Você tá dando muito diagnóstico, né? Sim. Então, você fala de soluções que vão atender a maior parte da população, independentemente de classe social. Porque você entra um pouquinho, né? Até no conhecimento da engenharia mesmo, né? Verdade. No nosso dia a dia, todo mundo precisa dela. Sim. E aí, conta um pouquinho dessa criação de conteúdo aí, que tá fantástica. Eu tô adorando. Essa criação veio, assim, de algo que eu sempre quis mostrar no Instagram, não só, assim, um antes e depois. Não um processo de execução, porque, assim, é muito fácil ter uma imagem pronta ou você ir lá na obra, termina e tirar foto. Mas, às vezes, eu sinto que o cliente, não só o cliente também, os meus parceiros, eles ficam muito na dúvida de, tipo, como que eu faço aqui? Né? Como que eu sigo aqui? Ou, tipo assim, temos esse antes e depois, mas como que você chegou nesse antes e depois? O que que era o antes? Por que que mudou, né? O que que você executou? Então, até os nossos antes e depois, a gente tá tentando mostrar mais esses bastidores, contando a história real do que aconteceu ali.
Por que ó, mudamos essa hidráulica, né? Fizemos esse reforço e tal. Porque o cliente, quando ele olha para casa dele, ele pensa, nossa, mas é muito difícil a minha reforma. Ah, mas isso vai custear muito, ou é impossível fazer. E às vezes ele acaba não tendo esse conhecimento, porque ele é leigo mesmo, né? Normal. Mas às vezes com o nosso Instagram a gente quer mostrar isso, que é possível, né? Desde que você tenha um profissional capacitado com esse entendimento. E tanto para os nossos parceiros, ó. Dá para fazer, a gente consegue fazer dessa forma, dá para tratar dessa forma, que são conhecimentos que, na verdade, na engenharia eu chamo de conhecimento básico. Eu não posso reformar sem ter tanto esse embasamento técnico. Sensacional, adorei. Olha, volte mais vezes, vou visitar o projeto contigo. Vamos. Né? Porque eu acho que todo mundo precisa conhecer um pouco mais da engenharia. Verdade. Porque é uma área ainda que todo mundo tem um certo receio de entrar. Sim. E você, né, uma mulher aí empreendedora nessa área. Sim. Aqui, deixa as suas redes sociais para a galera conhecer. Nossa rede social é o Instagram, né? @linea.engenharia16. E conheça as redes sociais da Nelma. Te agradeço imensamente por ter vindo até aqui. Muito grata. E, gente, mais um episódio do Casa Vida Prática. Te espero nessa temporada preciosa com muita história de empreendedorismo em casa, decor, arquitetura e engenharia. Até breve!